Allah, louvado seja Allah, que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Sintam-se todos cumprimentados com a belíssima saudação do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De volta a mais um programa Ilamil Islam. Este programa aqui é do nosso canal Zamdawa e hoje temos mais um convidado, o nosso Ustad, que desde já vamos saudar. Assalamu alaikum, Ustad. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Ustad? Alhamdulillah, na graça de Allah. Depois de muito tempo, seja mais bem-vindo ao nosso programa. Amém. E hoje nós vamos falar sobre o conhecimento. Conhecimento este que é dever, não sei, ou é direito, não sei, ou não é obrigação, não sei. Só o nosso Estado pode nos esclarecer a respeito dessa matéria, que é o conhecimento. Primeiro, nós queremos sair da primeira questão. Este termo, conhecimento, o que é que pode ser? Alhamdulillah Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. Amma ba'd, depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala e agradecer a Ele por ter mais concedido às suas criaturas, dentre elas nós, a esta na'ima, essa dádiva como muçulmanos, e esta oportunidade também que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a nós. O termo conhecimento, a palavra ilmu, primeiro é um verbo alima, ya'lamu ilman. Alima significa conheceu. Al-ilmu ma'anahu adamu shakki wal raibi. A palavra conhecimento, ou termo conhecimento, significa a inexistência da dúvida e suspeita. Neste caso, desde que não suspeite e não duvide uma certa questão, então naquela questão você já tem o conhecimento. E o conhecimento é o contrário de toda vida, de toda dúvida ou suspeita de um assunto, ou de uma certa questão, ou de uma certa matéria. Então, desde que dúvida desapareça nesta matéria ou nessa questão, na sua mente, ou então até aí você já adquiriu o conhecimento daquele assunto. Então, a palavra ilmu, conhecimento, ou o termo ilmu, conhecimento, significa na falta de dúvida de um certo assunto. Até aí já é conhecimento. Mashallah. Naam. E o conhecimento em si pode se adquirir ou deve se adquirir? O conhecimento deve se adquirir. Deve se adquirir. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Iqra, leia. Logo foi o primeiro versículo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou a nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E esta forma que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, Iqra, leia, é uma obrigação. Procure o conhecimento. E depois Allah subhanahu wa ta'ala disse em frente, quando disse Iqra, Bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil-qalami, allama al-insana ma lam ya'lam. Primeiro disse Iqra, leia. Esta é uma obrigação. Leia. Procure o conhecimento. Procure a sabedoria. Conheça e saiba. Então, Iqra, ma'nahu Iqra min hifdhika. Leia partindo da sua memorização. Leia partindo da sua memorização. E daí, mais em frente, disse Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-qalami. Leia e o teu Senhor é o mais generoso. Este é teu Senhor que ensinou através da caneta. Através da caneta. Aí já é escrever. Aí já está a falar de escrita. Então, leia, procura conhecimento, por mais que seja a partir só da memorização. Procura, caso não tenha possibilidades de funcionar ou trabalhar com a caneta. E depois também procure através da caneta, por mais que tenha capacidades também de como procurar com a mente, juntar as duas coisas. Neste caso, possivelmente você procurar a partir apenas da mente, mas nunca você procurar só a partir da caneta, sem a mente também
estar na presença. Neste caso, dos dois lados você tem que procurar o conhecimento. Então deve-se procurar o conhecimento como um dever e não como uma escolha ou ponto de vista. Não. Mashallah. E este conhecimento, a forma de procurar. O conhecimento aqui que nós devemos procurar. Existe um conhecimento específico? Quer dizer, tem que procurar conhecimento este mais aquele? Sim, ou desde que seja qualquer tipo de conhecimento? Há um conhecimento específico. Todo conhecimento que não é prejudicial, então este deve-se procurar. Certo. E desde que não seja prejudicial, então aí já é específico. Logo, é aquele conhecimento benéfico. Como dizia Muhammad bin Sirin, rahimahullah, ele dizia: al-ilmu dinun. Conhecimento é religião, é din. Fanduru an man ta'khuduna dinakum. Então vejam com quem vocês devem procurar ou devem levar o vosso din. Neste caso, que meio e com quem você deve procurar este conhecimento, deve adquirir este conhecimento. Então, o conhecimento específico é todo aquele conhecimento que é benéfico, seja da vida mundana, assim como do akhira. Mas todo tipo de conhecimento que tem a ver com esta vida mundana tem que também estar ligada com o conhecimento do além. Certo. Não. Existe um conhecimento prioritário? Como prioridade, existe conhecimento prioritário? Existe um conhecimento prioritário? Já? Sim. Ok. Uma vez que Allah subhanahu wa ta'ala disse: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah subhanahu wa ta'ala eleva a categoria daqueles que creram dentre vós, والذين أوتوا العلم, e aqueles que foram concedidos o conhecimento. Nesta área disse aqueles que foram concedidos o conhecimento. Mas afinal, a função deste tal conhecimento, qual é? É a função de... Aliás, o conhecimento, a sua função é sempre você obedecer aquele conhecimento que está te obrigar, o que está te ordenar você a obedecer. Agora, se for um conhecimento que não prejudica, um conhecimento que não tem prejuízos na religião, um conhecimento que não prejudica a religião, não prejudica o seu akhira, então este conhecimento você tem que pode se apegar e não deve se apegar, mas pode se apegar desde que seja um conhecimento que não prejudica o seu din. Então, existem conhecimentos, por exemplo, vamos supor de estudar a questão de escola. Este tipo de conhecimento não é um conhecimento muito obrigatório, nesse caso obrigado, algum conhecimento de obrigação, mas nessa escola também existe uma obrigação, que é a leitura, a partir dela te facilitar você a procurar também o seu conhecimento da religião. Então, aquele todo conhecimento, cujo este conhecimento não prejudica o din, não prejudica o seu akhira, é um conhecimento do dunya, aí já pode-se procurar este conhecimento pela sua vontade, desde que seja um conhecimento que vai te ajudar e não deve-se procurar. Não sei se até aí a questão já está. Certo. Eu ainda quero colocar a mesma pergunta, mas dando exemplos. Temos aqui o árabe e temos aqui o inglês. O árabe não é nossa língua oficial, o inglês não é língua oficial. Mas temos o árabe e temos o inglês. Qual é a prioridade que eu tenho aqui de dar esse tipo de conhecimento? O conhecimento que eu tenho de dar aqui como prioridade é qual? Primeiro temos que saber que essas duas línguas, primeiro dizer que são línguas que Allah subhanahu wa ta'ala fez existir. Certo. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o homem todas as línguas. Não há dentre as línguas que são sujas perante Allah subhanahu wa ta'ala, só que os falantes da língua é que podem ser pessoas sujas. E não só elas, mas sim no meio delas podem existir pessoas que são sujas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: "Wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum", e a diversificação das vossas línguas e vossas cores é um sinal que indica que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Neste caso,
existir inglês ao lado, inglês árabe ao lado, português ao lado, sabemos que existe conhecimento aí, existe uma língua que você não deveria deixar. Isso já é sabido na nossa religião. E até que antes da pessoa mencionar, já se sabe de que qual dessas línguas que você não deveria deixar. Bom, a língua aqui número 1 que você primeiro tinha que se basear com ele é a língua árabe. Porque a partir dela terás a facilidade de como procurar a sua própria religião e de como conhecer a sua própria religião. Como dizia Umar ibn al-Khattab, que outras línguas só você pode aprender pela necessidade, menos a língua árabe. Mas a questão é, toda pessoa que aprende uma língua é porque tem uma certa necessidade. Mesmo a sua necessidade de ser menor que do outro, mas não deixa de ser necessidade. Mesmo se a sua necessidade de perceber apenas o que eles falam, também é necessidade. Mas existe aquela necessidade profunda, que é você procurar uma certa matéria, ter uma facilidade de estudos a partir daquela língua. Essa é uma necessidade muito ampla e grande. Então, a língua número 1 que nós primeiro temos que aliás procurar nós como muçulmanos, não estou a falar no geral, mas nós como muçulmanos e como uma língua também que vem facilitando a questão da religião, neste caso procurando-se o assunto da religião a partir dela. Então, a língua número 1 é nós primeiro considerarmos o árabe, sem fugir das outras línguas, senão desmentiremos o ayah de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a primeira língua que nós primeiro temos que aliás ter, temos que dar o espaço é a língua árabe. Depois daqui podemos prosseguir com as outras línguas dependendo das nossas necessidades. Isto porque a religião islâmica é a religião que você tem que a sua toda a vida estar lá, e todo o seu código é a religião islâmica, todo o seu código é o Din, é o Coran, é Sunna. Então, a primeira coisa tem que ser aquela que te facilita formas de como você seguir esta sua religião. Depois de seguida, aí segue as outras partes, mas que não sejam prejudiciais. Então, existem prioridades. Exato. Na aprendizagem. Na aprendizagem. Certo. Esta aprendizagem, nós podemos procurar só fora do nosso local. Digo, por exemplo, aquelas pessoas que dizem, eu aqui não tenho possibilidade de aprender, mas se eu me migrar talvez para um outro país, acho que terei mais facilidade de poder aprender. Seria isso uma justificativa com cabimento? Há um hadith sahih conhecido que diz: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Akhrajahu Muslim. Quem percorrer um caminho à procura de conhecimento, então Allah subhanahu wa ta'ala facilitará esta pessoa através deste caminho, facilitará ele ao caminho do Jannah. Neste caso, a sua intenção de você sair daqui para lá, se a sua intenção é de aprender a língua árabe, tem uma questão que te leva a você a aprender esta língua. Então, se a sua intenção é aquela boa, que é para aprender isso como uma intenção benéfica, então, se você sair para outro lado e aquele que não saiu, só que está aí, esses os dois estão inclusos no mesmo hadith. Porque o hadith disse que quem percorrer caminho à procura do conhecimento. Um saiu daqui para uma outra terra, outro saiu de casa na casa do professor. Os dois percorreram caminho. A distância aqui é diferente. A distância esta é longa, aquela é menor que a outra. Mas os dois entram no mesmo hadith. Mas atenção, é que é um hadith rawahu Tirmidhi, que o Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia: Rubba ghaibin aw'a min shahidin. É provável um ausente vir perceber melhor que o presente. Neste caso, alguém saiu desta terra, e foi numa outra terra, como outro país, ele estar lá, depois sair de lá vir ensinar, é provável este aluno dele vir perceber melhor esta matéria do que ele. Neste caso também, é provável ter mais conhecimento do que ele, e é provável mais perceber o que ele lhe ensinou do que ele mesmo próprio que saiu daqui para lá. Então, a questão de conhecimento, Allah subhanahu wa ta'ala espalhou conhecimento em todo canto, todo lugar do mundo existe lá conhecimento, desde que lá haja um sábio, um conhecedor daquilo. Então é suficiente a sua saída de casa para neste tal conhecedor que conhece, porque o seu objetivo não é de conhecer os residentes de lá, mas sim a matéria exata daquele assunto. Então o seu sair de casa para lá onde está o tal professor é suficiente, assim como saiu também daqui outro para uma outra terra. Wallahu a'lam. Certo. Mas qual deve ser o conhecimento
que deve se procurar? O conhecimento que deve se procurar é aquele conhecimento que Allah subhanahu wa ta'ala recomendou. É o conhecimento que Allah recomendou e o seu Nabi sallallahu alaihi wasallam também recomendou. É aquele conhecimento que você tendo este conhecimento estará próximo e perto de Allah subhanahu wa ta'ala. Certo. Veja, dizia um sheikh, ele dizia: "I'lam rahimakallah", saiba que Allah tenha pena de ti. Anna al-ilma, de que o conhecimento laysa bi kathrati riwaya wal kutub. Não é você ter muitas narrações e muitos livros. Não é isso o propósito. Innama al-alimu, na verdade o sábio, a pessoa que tem ilmo, que tem conhecimento, man ittaba'a al-ilma, é aquele que segue o conhecimento, o que ele aprendeu segue, de acordo. Wa in kana qalila al-ilmi wal kutub, por mais que ele tenha um pouco de conhecimento e poucos livros. E ele disse: man khalafa al-kitaba was sunnah, e quem contrariar Qur'an assim como Sunnah, fahuwa sahibu bid'ah, esse aí é um inovador. In kana qad kathira al-ilmi wal kutub, por mais que ele tenha muito conhecimento e muitos livros. Então, o conhecimento que deve se procurar é todo aquele conhecimento que faz com que você fique perto de Allah subhanahu wa ta'ala. E esse conhecimento é aquele que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou seus sahabas, conhecimento que tem a ver com as provas, evidências claras, benéficas, e lá também misturada com a pedagogia, neste caso a prudência, o hikma, a sabedoria, e não só conhecimento, porque a partir desta sabedoria é que vai te explicar a forma como você usar este conhecimento que você aprendeu. E Allah subhanahu wa ta'ala fala da pedagogia no Alcorão, fala da prudência no Alcorão, fala da sapiência no Alcorão. Então, a partir dela é que vai te explicar formas de como você exatamente mostrar este conhecimento que você adquiriu. Então, o conhecimento que deve se procurar é todo o conhecimento que te deixa perto de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o conhecimento que Allah recomendou a partir do Alcorão e Sunna de Nabi sallallahu alaihi wasallam, na compreensão dos seus alunos e não dos outros. Não. Mashallah. E existe um conhecimento que, em algum momento, nós, como estudantes, aquele que procura o conhecimento, fica, em algum momento, difícil distinguir se este conhecimento é bom ou não, tendo em conta que cada professor traz uma admiração ao seu estudante. Então, eu estou à procura do conhecimento e vou ao encontro de um professor e eu não sei se o conhecimento que ele tem é verdadeiro ou não, mas só sei que ele tem conhecimento, não é? Então, como distinguir que este conhecimento é verdadeiro e este não é verdadeiro? Atendendo, considerando que eu sou aluno, não tenho capacidade ainda de avaliar que este e aquele tem alguma diferença. O único meio de saída, dizia Sheikh Rabi' bin Hadi Madkhali, que dois homens verdadeiros, eles são verdadeiros, os dois. Podem ser verdadeiros, você pode achar como verdadeiros, mas enquanto o verdadeiro é um. Então, vamos supor que os dois são verdadeiros, seja na sua visão, ou seja, são verdadeiros por realidade. Então, a sua única saída de como você ter este conhecimento benéfico é procurar a evidência daquilo que ele diz, caso seja uma evidência que contraria, ou seja, como dizer, um dito que contraria o outro. Então, para você ter uma saída, tem que procurar qual deles tem uma prova naquilo que ele disse. A partir desta saída, a partir dessas evidências, é que vão te esclarecer o seu caminho. E não seja ele a ter essa uma única prova. Então, a partir desta prova, procure saber com os outros qual é o enquadramento desta prova, seja hadith lá. Então, qual é o enquadramento e qual é a posição desta evidência. A partir daí terás o caminho e andando também vai saber que existe uma realidade no lado e no lado B existe uma falsidade. Como num dia havia um sheikh, aliás, já conhecido, o Ahmad bin Hanbal Shaybani, estava com o amigo dele, Yahya bin Ma'in, rahimahumallahu jami'a. Então eles estavam a andar, essa passagem contou Albani, rahimahullah, eles estavam a andar e passaram por uma mesquita e encontraram um khatibu lá a dar palestra. Então aquele khatibu o que disse? Ele disse que ele estava a contar um certo hadith e disse que este hadith contou-me Ahmad bin Hanbal Shaybani, assim como Yahya bin Ma'in. Mas na vida real, ele era antes de conhecer quem são esses. Mas ele, segundo ele, disse que quem me contou este hadith, quem me informou, são esses sheikhs aí. Porque esses eram sheikhs conhecidos na área de hadith. Então, ele disse que este hadith, citou o hadith que ele citou, um hadith falso, que dizia que quem ler la ilaha illallah, então Allah subhanahu wa ta'ala
vai criar em cada palavra, cada letra, 70 mil pássaros. E cada pássaro terá 70 mil bicos. E cada bico de pássaro vai pronunciar istighfar a favor de ti mais de 70 mil vezes. E ele disse que quem me contou este hadith é Yahya bin Ma'in e Ahmad bin Hanbal e Shaybani. E esses os dois estavam a passar e estavam aí a escutar. Depois da palestra que ele deu, então o Yahya bin Ma'in chamou aquele sheikh. Disse, olha, você disse que este hadith ouviu a quem? Ele disse, ouvi Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal e Shaybani. Aquele disse, Yahya bin Ma'in sou eu e Ahmad bin Hanbal é esse aqui. Nós na vida nunca ouvimos esse hadith. O que ele procurou de saída? Ele disse, vocês acham que aqui no mundo se existe o único Ahmad bin Hanbal e existe o único Yahya bin Ma'in? Eu conheço mais de 70 Ahmad bin Hanbal e conheço mais de 70 Yahya bin Ma'in. Então logo eles diziam, por que vocês estão a mentir? E eles diziam que é para nós estamos a mentir, para trazer o bem na sociedade. Neste caso, a qualquer momento, cedo ou tarde, vai distinguir qual o conhecimento desses dois ou três que é benéfico a partir das evidências falsas que um sempre irá caindo. Não. Certo. Existem pessoas sensatas, não é? Nas quais Allah subhanahu wa ta'ala destinou a eles a não aprenderem. Não existem, porque Allah subhanahu wa ta'ala, se existisse essa pessoa seria Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas veja o que Allah subhanahu wa ta'ala disse. Disse wa qul, e diga, Rabbi zidni ilma, Allah aumente meu conhecimento. Significa, ensina-me mais. Ensina-me mais. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam num dia foi perguntado uma certa questão. Ele disse, eu não sei. Esperem lá, até as'ala Jibril, até eu perguntar Jibril. Então o Jibril quando veio, o Nabi também lhe perguntou. Jibril disse, eu não sei. Deixa-me lá até eu perguntar a Allah subhanahu wa ta'ala. Veja lá esses aqui. E se não existisse alguém dotado de não aprender, então seriam esses aqui também. Esse é o Jibril, o chefe dos anjos. Esse aqui é o Nabi, o chefe quer dizer, o melhor de todas as criaturas. Ele que é o melhor. Então se existissem pessoas que não poderiam estudar, então a pessoa seria esse que é o Nabi. Porque este foi o Nabi mais sábio de todos os Anbiya que passaram. E esse é o chefe dos Anbiya, aliás, dos anjos. Estou a falar de Jibril. Mas mesmo assim, ele recebeu uma questão e disse, deixa-me até eu perguntar a Allah subhanahu wa ta'ala. Para dizer que o seu não saber, quer dizer, o não saber que você tem, então tem que aprender naquilo que você não sabe. Então Allah subhanahu wa ta'ala disse, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Vocês devem procurar saber, devem perguntar os dotados da sabedoria, do conhecimento, in kuntum la ta'lamun. Se for que vocês não sabem, e este aya inclui a todos, então não existe nenhum dotado de não aprender, porque quem tem o conhecimento que não se aprende é Allah subhanahu wa ta'ala. E tem aquelas pessoas que dão culpa ao destino, que eu não estou a aprender porque eu já tentei, não estou a conseguir. Como se o destino fosse o culpado destas pessoas não aprenderem. Qual é a situação destas pessoas? É que o que nós temos que saber, destino não veio só para conhecimento, veio até para sustento. E essas mesmas pessoas, na parte de sustento, elas tentam, por mais que desconsigam, tentam até encontrar. E elas também, essas pessoas, o não ter conhecimento, porque ele disse que tentou e tentou, isso não cria uma certa razão ou uma justa razão. Porque mesmo assim, nós irmos ao mercado ou a qualquer lugar de comércio, muito mais todo lugar que nós procuramos o nosso pão, provavelmente você andar um dia, 2 dias sem adquirir. Mas mesmo assim, você tem que sempre a seguir. Tem aquilo de dizer que talvez, se eu aqui não encontrei, então talvez amanhã posso encontrar ali. Ou talvez tenho que ir àquele lugar. E a procura do conhecimento também tem que ser desta forma. O conhecimento que você não adquiriu, mas enquanto procura, Allah subhanahu wa ta'ala já sabe. Agora, se for que nós só sentamos porque procuramos tanto tempo, então aí não há justa razão, só que talvez entramos naquele hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia, ala inna sil'ata Allah hiya al-ghaliya. Vocês devem saber que a mercadoria de Allah é cara. E disse, ala inna sil'ata Allah hiya al-jannah. A mercadoria de Allah é o Jannah. E voltando para aquele hadith, o profeta disse, quem
percorrer caminho à procura do conhecimento, Allah vai lhe facilitar a entrada do Jannah. Para dizer que nós somos preguiçosos e somos atrasados. Então, atrasado em que sentido? Por nós sermos preguiçosos. A nossa preguiça nos faz atrasar a entrada do Jannah. Neste caso, se eu procuro conhecimento, esta é uma demonstração e uma indicação de que eu sou uma pessoa com tanta vontade da entrada do Jannah, porque a partir do conhecimento terei a facilidade de entrar no Jannah, e sentando sem procurar o conhecimento terei dificuldade de entrar no Jannah. Como assim? Porque no Jannah entra-se, pode-se entrar a partir das ações, existem os que vão entrar sem ação, dependendo do desejo de Allah subhanahu wa ta'ala. E dando um exemplo vivo, temos crianças que não praticaram nada, que morreram, e Allah subhanahu wa ta'ala vai meter todas elas no Jannah. Então, eu sentando e não procuro conhecimento, eu estou a procurar a dificuldade da entrada do Jannah, porque estou praticando muita coisa que não sei de que essas coisas me impedem ou então permitem-me a entrada do paraíso. Então, sentando isso é como se fosse eu procurar tanto o meu pão. Pronto, eu sentar, dizer que então eu vou ficar assim um mês sem procurar nada, vou ficar aqui mesmo em casa, talvez quem passar vai me oferecer. Mas isso não te garante, tem que ir procurar, por mais que seja um pão de 5 meticais, isso pode te ser suficiente naquele dia. Finalizando nesta resposta, uma pessoa que sempre procura o seu sustento, por dia só consegue só 10 meticais, se ele guardasse aquele 10, durante 7 dias seria 70. Neste caso, mesmo no conhecimento também, você indo e cada vez mais só você consegue uma palavra, durante 7 dias já tem 7 palavras. Então nisso não há meios de como recuar e não há desculpas nesta questão. Não. Existe um tempo determinado para as pessoas que não têm conhecimento. Eu não sei uma determinada matéria. Por exemplo, no Salah. Eu não conheço aquele jadikar do Salah. Existe um tempo determinado que até o intervalo X, este indivíduo daqui para frente, ou o salat dele não vale, sem esses jadikares, ou sem esses pilares, ou este salat mesmo vai permanecer assim, enquanto a pessoa permanecer intacta, sem se mexer para o acordo do conhecimento. Bom, nos primeiros dias, vamos supor que você entrou no Islã muito cedo, muito tarde, aos seus anos 20 e tal, 30 e tal, 40 e tal, por aí. Então vamos supor que você entrou no Islã tarde. Agora, nos primeiros dias, você é desculpado naquilo que você não sabe. Mas vamos entrar neste ponto, dizer que o conhecimento, a partir do dia que você abraça o Islã, a partir daquele dia, você tem que procurar o conhecimento da religião até toda a sua vida. Agora, que podemos dizer que há limites de como aí 40 dias. Então, esses assuntos aqui eu não tenho autenticidade. Mas, enfim, dizer que desde que você passa muitos dias depois da sua entrada do Islã, e depois daí você faz por ignorância mais tarde, faz por ignorância através da sua preguiça, porque existe fazer por ignorância você procurando, só que ainda não encontrou o tal assunto, nesse caso uma certa razão que você está a procurar. Vamos supor que você está à procura do conhecimento, mas não sabe, não conhece, não encontrou uma evidência que defende um assunto Y. Aí é uma outra coisa. Agora é diferente daquilo de você entrar no Islã e passa já 30 dias, 40 dias, 2 meses, você sentado com braços cruzados. Aqui você não terá desculpa daquilo que você naquilo que você é obrigado a procurar, que é o conhecimento. Exatamente. Mas supomos que aquelas pessoas que nasceram como muçulmanas, nasceram como muçulmano e atingem os seus 10, 20, 30, 40, 50 anos, o que ele tem do Islã é apenas a idade e o tempo. Mas aquilo que é a essência do próprio Islã, esta pessoa não procura. Esta pessoa teria desculpas, por exemplo, perdendo a vida nessas condições? Em nenhum momento há desculpas numa condição total. Em nenhum momento há desculpas numa condição total. A criança tem suas desculpas até onde ela merece desculpa. Assim como um doente mental, ele tem desculpa para todo momento que ele é doente mental. Então, não há desculpas para uma pessoa que não tem desculpas. Neste caso, não há formas de como se procurar desculpas. Eu só vou ler um ayah que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão:
Este aya, os sahabas, assim como o Nabi, estavam a ir lutar com os romanos. E havia lá um jovem que dizia que, romanos, eles são fortes, nós temos barrigas grandes, referindo o Nabi aos sahaba. E veja, a partir dessa expressão, o que Allah subhanahu wa ta'ala diz? La ta'tadiru. Aqui não há desculpas aqui. Qad kafartum ba'da imanikum. Aqui vocês já são kafirs depois da vossa crença. Significa, através dessa expressão que você usou, por mais que seja a expressão de um momento pequeno, mas é uma expressão grave perante Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso Allah disse: وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا. Em algum momento vocês falam coisas e acham serem coisas insignificantes, وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ, enquanto perante Allah é um assunto grave. Então, você é muçulmano desde e até agora é muçulmano. E o que te garante que você até agora está no Islã? Se o Islã anda sempre com conhecimento, e para você conhecer os que anulam o Islã, neste caso os pecados que anulam o Islã, tem que conhecer a partir deste conhecimento. E não vai conhecer por você estar muito tempo no Islã, enquanto que você não procura esse tal conhecimento. Então, não existe nenhuma razão justa, uma justa causa de você desculpar-se, a não ser que apenas você morreu no momento em que pronto não tiveste uma oportunidade de como procurar este tal conhecimento. Mas enquanto você vivo ainda com pessoas que sabem, que conhecem, então não haverá nenhuma desculpas, apenas este é um castigo se Allah não te proteger, porque não sabe ainda se você está no Islã ou não. Certo. E todo conhecimento deve ser difundido? Todo tipo de conhecimento deve ser difundido, ensinado? Todo tipo de conhecimento deve ser difundido e deve ser ensinado, mas a quem? Este aqui é o ponto. Nós íamos para lá. Ok. Mas como já é uma resposta antecipada, pode continuar. Ok. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão, no Surat Al-A'la: فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَ. فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَ. Recordar essa gente, transmitir para essa gente, dar a recordação. In nafa'ati dhikra, se for que esta recordação é benéfica. Neste aya existem dois sentidos. Primeiro, se for que o que você vai falar é boa coisa, então transmitir. Segundo, apesar de ser boa coisa, mas a pessoa para quem direciona-se esta palavra, então, se ver que esta palavra, apesar de ser boa, mas se ver que vai lhe beneficiar, então transmita. Dizia um poeta, ele dizia: Man yaj'al al-ma'rufa fi ghayri ahlihi. Quem trazer uma boa coisa, colocar uma boa coisa para uma pessoa que não merece, então yudrisu bi anyabihi wa yuwatta'u bi minsami. Ou seja, yudrasu bi anyabihi wa yuwatta'u bi minsami. Esta pessoa que trouxe esta informação será mordida com seus dentes, com os dentes dessa tal pessoa que recebeu a informação, e vai te deixar você na lixeira. Neste caso, se você trazer uma boa coisa, uma bondade para alguém que não merece. Então, neste aya há duas vertentes. A primeira, se for que o que você vai dizer é uma coisa benéfica, então vai dizer. A segunda, apesar de ser benéfica, mas para quem você direciona, para quem você vai a esta palavra, para quem você vai explicar, se for que uma pessoa que vai se beneficiar desta palavra, então diga a ele. Não. Existe um tempo determinado para uma difusão de alguma informação, de um conhecimento? Digo assim porque você sabe que eu tenho dito para este indivíduo: faça solá, faça solá, faça solá, faça solá, solá isto, solá isto, solá isto. Você vem dizendo isto por um longo período de tempo, chega um tempo que você diz: já basta. Existe um tempo determinado para você dar a conhecer alguém sobre um determinado assunto? Sabe, uma das coisas, nós temos que saber que a transmissão do conhecimento é porque você está a educar a quem você está a dizer a este tal conhecimento. Certo. Então, da mesma maneira que nós sabemos que desde criança fomos educados com nossos comportamentos e nossos pais não terminaram, não limitaram até nós sairmos das suas casas educando a nós, não porque nós obedecíamos sempre, mas muitas das vezes até desobedecíamos, mas os pais continuaram com a educação. Mesmo assim também uma mulher que casou, não porque você vai encontrar toda ela educada, não. Existem momentos que você vai, existem assuntos, atos, práticas, comportamentos negativos na parte dela. Então, se você vai casar alguém com o objetivo ou com a intenção de dizer que vou casar uma educada na sua totalidade, você não há de encontrar.
Porque mesmo você casando, tem que continuar ainda com a educação. Então, educação é uma coisa que não tem limite até esta pessoa a partir desta vida. Por mais que seja uma educação pequena ou grande, mas tudo é educação. É que nem como recordação. Você recorda a pessoa por mais que saiba, mas através da sua recordação ainda enfatiza e fortalece esta tal pessoa. Então não existe nenhum tempo determinado de você determinar, dizer que até este momento aqui eu vou transmitir, até este momento. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Baligh, faça chegar a informação. Baligh, faça chegar a informação. Então, no momento em que essa pessoa precisa, necessita este conhecimento, sempre você tem que transmitir e fazer chegar a esta pessoa, porque não só beneficia ele, mas também você cada vez mais distribui esse conhecimento, ainda fica mais forte na sua mente e ainda também você fica com mais, como dizer, com mais fortaleza naquilo de obedecer. A partir daquela transmissão, você não fala só, fala e ouve, escuta o que você fala. Então aquilo começa também a te entrar. Então não há nenhum momento exatamente com uma determinação exata. Não. Existe um limite de aprendizagem? Limite? Eu até aqui já me sinto que já basta. Eu só vou repetir o ayah que eu li. Sim. Se existisse, seria o nosso Nabi. Ele é como um profeta mais sábio. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: Qul Rabbi zidni ilma. Dizia os alimos que, olha, foi a única coisa que Allah disse para Nabi, para ele pedir ser aumentado. Para dizer que conhecimento é um oceano sem costas, que você tem que pedir até sem limite. Conhecimento é uma quer dizer, é uma frase que não tem ponto final. Não. E existe um tempo em que você pode adquirir o conhecimento e dizer: daqui eu estou preparado para difundir. O único tempo que você tem que procurar conhecimento, a partir deste tempo, é o tempo em que você está, quer dizer, como dizer, desde que tenha raciocínio. Por mais que seja com 5 anos, com 4 anos, mas enquanto você tem raciocínio, você tem que procurar conhecimento. Vamos supor que uma pessoa sem consciência, ele não procura conhecimento porque não lhe vale, e aquele conhecimento não lhe vale. Então, o único tempo que esta pessoa tem que começar a procurar é aquele tempo que, quando se fala, ele ouve e sabe o que está a ser dito. Não. Existem, por exemplo, aquelas crianças que com sua tenra idade já conseguem memorizar hadith, traduzir, memorizar o Coran naquela idade, e o conhecimento adquirido naquela idade dificilmente escapa, porque é um tempo quase muito que a memória está muito fresca. Então, este tempo aqui, o conhecimento para essas crianças não é válido? É válido porque se fala, se lhe transmite e ele pega, e você, quando lhe pergunta, responde, é porque já sabe o que você está a falar. Até aquele momento ele está preparado para procurar esse conhecimento. Bem, ele sabe o que está a dizer, mas usa aquilo como entretenimento, talvez porque alguém martelou a sua cabeça e ele conseguiu decorar aquilo. Mas para ele é que nem um entretenimento, porque não tem como não tirar aquilo, porque ele já habituou a conviver com aquelas palavras. Este conhecimento para aquela idade é benéfico? É benéfico o conhecimento, mas se for que esta é criança que não sabe exatamente qual é a vantagem desse conhecimento, é benéfico no seu futuro. É benéfico este conhecimento no seu futuro. Naquilo que era para cair por não saber, já chega lá enquanto já sabe. Certo. Não. E só para terminarmos, existe um tempo determinado que este conhecimento que eu tenho é suficiente para eu transmitir? Existe? Não há nenhum tempo determinado da transmissão do conhecimento. Allah subhanahu wa ta'ala no ayah que diz: Ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawma al-kafirin. Ó você mensageiro, balligh ma unzila ilayka min rabbika, ma unzila ilayka min rabbika, faça transmitir, aliás, faça chegar, quer dizer, faça chegar tudo que te foi revelado a partir do seu Senhor. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. E se você não fazer chegar isso,
assim você não obedecer, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, então você não fez chegar a informação. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, e as pessoas irão, Allah subhanahu wa ta'ala irá te proteger das pessoas. Então, conhecimento, desde que tenha suas condições, você tem que transmitir até o seu último ar da vida. E essas condições, desde que você obedeça essas tais condições. A primeira, conhecimento de acordo com o Sharia. Conhecimento de acordo com o Sharia. A segunda, transmitir sem esconder, a não ser que seja um lugar que dá para esconder esse tal conhecimento, em formas de como defesa dos muçulmanos, por ser um lugar apropriado, mas por existirem pessoas de uma alta capacidade por cima delas, dessas pessoas como muçulmanas. E depois já outra coisa, desde que seja um conhecimento que você, ao transmitir, tem que transmitir para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah disse no Surat Al-Ahzab, nos ayahs 39, الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ, aqueles que transmitem a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, informações, وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. نعم. E eles transmitem isso a ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles só terem medo de Allah. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا, não temem a ninguém, إِلَّا Allah, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Esta aya, desta forma, Allah subhanahu wa ta'ala falou no Surat Al-Ma'ida, aya parecido com este, que Allah subhanahu wa ta'ala disse: أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, quem dentre vós renunciar à sua religião, voltar atrás, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Então, se assim vocês fizerem, devem saber que Allah trará um povo cujo este povo Allah subhanahu wa ta'ala irá amar, e este povo também irá amar Allah subhanahu wa ta'ala. Diz: أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ, será um povo este compassivo para com os crentes e forte ou duro para com os cáfires. E disse o que no fim? يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, irão combater essas pessoas que Allah vai trazer, irão combater no caminho de Allah. يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, e não terão medo da culpa do culpador. Significa, vão existir pessoas que Allah vai trazer e vão fazer chegar a informação de uma maneira completa e não vão ter medo de alguém desculpar ou falar mal dele, ou alguém exatamente andar na sua trás sem uma justa causa. Então, não existe nenhum limite da transmissão do conhecimento. Por quê? Por que não existe o limite? É que se não existe nenhum limite, não existe nenhum limite de procurar conhecimento, então não existe nenhum limite de transmitir o conhecimento, porque ele procura por ser transmitido. Esse que procura tem que encontrar alguém que transmite. Então, enquanto ele tem necessidade de procurar, ele tem que ser aumentado. Então, tem que existir alguém que faz chegar essa explicação desta tal sabedoria, ou deste tal conhecimento que ele faz chegar a este povo. Então, finalizando, dizer que tudo que se necessita, toda coisa que a pessoa necessita, nunca esta coisa é deixada até a necessidade acabar. E o que acontece, ninguém a sua necessidade, ou não há ninguém que a sua necessidade, sendo necessidade de conhecimento, que vai terminar nesta fase da terra, assim como lá também no Akhira. Mas não estamos a falar do Akhira, porque no Akhira pessoas não vão procurar conhecimento. Só estamos aqui no conhecimento que vai te fazer chegar até lá no Akhira. Então não há nenhum limite de transmissão, só que existe uma pequena barreira dependendo dos lugares, conforme o perigo que te leva neste lugar. Neste caso, você já sabe que coisa X é haram. Coisa X é haram. Mas sabe que eu falando aqui, sequer eu irei cair de acidentes fortes. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ, excepto aquele que foi forçado, enquanto seu coração está cheio de iman, está tranquilo o seu coração. وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا. Então, neste sentido aqui, significa que existem lugares que te obrigam você a esconder o conhecimento. Como dizia Imam al-Bukhari, existem conhecimento que dá para esconder para certas pessoas. Para certas pessoas, dependendo do ser dessas pessoas. Então, não porque você vai esconder totalmente, mas essas tais pessoas específicas. Então, quanto ao momento, não há nenhum momento que o conhecimento termina ou acaba de ser transmitido, porque todos nós necessitamos até a nossa última hora da vida. Por isso, um sheikh, quando estava para morrer, ele ouviu uma palavra, um conhecimento que ele não tinha, e ele esforçou-se e escreveu
para os outros que pudessem virem atrás dele, adquirirem aquele conhecimento. Para dizer que mesmo na última hora, ele também adquiriu o conhecimento que ele nunca pensou de encontrar. Não. Certo. Só para últimos minutos, não é? Sim, Considerações finais, poderíamos chamar assim. Conselho para os que procuram o do conhecimento e outro conselho para aqueles que têm o conhecimento e difundem. Alhamdulillah. Primeiro, aconselhar aos que procuram. Aconselhar aos que procuram a terem vontade e a terem cuidado. As duas coisas. A terem vontade e a terem cuidado. A vontade que lhes leva à procura daqueles que sabem, daqueles que têm conhecimento. E cuidado, procurar conhecimento com pessoas em algum momento suspeitadas. Suspeitadas no sentido, por mais que tenham conhecimento, mas este é conhecimento que pode te trazer problema na sociedade. Temos aqui conhecimento este. Você foi procurar, mas o que acontece este conhecimento seu, em vez de se colar na matéria islâmica ou religiosa, o seu problema ou a sua doença é sempre cair no fanatismo, é sempre cair naquilo que se diz, como é que se diz? Egoísmo, né? Exatamente. Um conhecimento este que te leva, quer dizer, ao problema. Este problema é qual? O problema aqui é o conhecimento de você não se beneficiar, se não só poucas vezes. Porque, pronto, você levou com o Ustaz fulano, levou com o Sheikh fulano, então, eu não posso também estar nos outros lados. Não. Normalmente, um aluno, pelo menos no mínimo, mereceria 3 professores. Um professor que sabe mais que você, um professor normal, que você quando repara pode dizer que talvez somos iguais, e um professor que pode ter conhecimento menor que você. Neste caso, essas 3 pessoas, existem pessoas que vão te tirar você o orgulho, que você quando repara essas pessoas terá humildade, e não só apenas de pessoas que você quando repara, em cada vez mais lança a sua visão, a visão cai no orgulho, então na arrogância. Este é um conhecimento mal enquadrado. Neste caso, conhecimento que não dá para adquirir com as pessoas que muitas das vezes só a vida é andar atrás dos outros. E depois, por outro lado, os que transmitem o conhecimento. Os que transmitem o conhecimento devem juntar 2 coisas que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikma." Chame as pessoas para o caminho do teu Senhor com a prudência, com a pedagogia, com a hikma, sapiência. E com um bom sermão, quer dizer, uma boa palestra, dando às pessoas. Neste caso, apesar de você ter o conhecimento, mas tem que saber como usar, formas de como usar este conhecimento. Porque existem pessoas usando o conhecimento, elas, em vez de considerar o conhecimento, só consideram aquilo que ele acha de ser, simplesmente enquanto não é, ou seja, ele ser, mas enquanto ele não está enquadrado no seu devido lugar. Por exemplo, há de encontrar pessoas em algum momento, pronto, vamos supor que eu estou na minha turma e você me pergunta, o que você acha de fulano? Talvez é um Ustaz Y qualquer. O que você acha dele? Dificilmente eu vou dizer que ele é um homem de sunna, é um bom homem, é um bom alim, porque pronto, ele não está comigo. E o que vou dizer? Esse aqui não está bem, esse é um maluco, esse é um doente, esse não dá esse. Porque talvez você tenha medo, talvez, na presença desse, a sua categoria que você apresentou-se de ser, ou ser rebaixado dessa categoria, ou talvez achar que na presença desse aqui, então haverá muita coisa que ele não vai estar de acordo conosco, mas prontos, é que ele não está na nossa localidade, esse não está no nosso ramo. Então, tudo isso aí são coisas que levam por ignorância acima do conhecimento. Neste caso, eles fazem com que a ignorância esteja dentro do conhecimento na falta de sapiência. Então, toda pessoa que tem conhecimento, mas está falta de transmissão deste conhecimento, só apenas faz chegar, mas a sua transmissão não é benéfica, muito mais e muitas vezes o conhecimento vai contra ele. E por não entender, vai achar que talvez é pelaquela realidade que ele transmitiu, enquanto não. Mas é a forma como é que ele fez chegar essa tal
realidade. E esse é que vai lhe destruir a partir desta vida, por ele não saber como colocar o seu conhecimento no seu devido lugar. Então, aconselho a esses transmissores da mensagem, aos alimos, ulamás, os assátida, a transmitir a mensagem com a prudência, como o Corão diz, com uma conduta bela, um comportamento benéfico e um comportamento, neste caso, um comportamento legal. Uma coisa que não nos leva a sermos olhados de uma visão estranha pelo comportamento. Porque ser olhado com uma visão estranha pelo Sharia ou pela realidade que você transmite, alhamdulillah, mas ser olhado pelo comportamento da forma que você está a fazer chegar, este é um assunto grave e não podemos mentir em nome do Islã. Só este é a nossa doença, um problema pessoal ou então de um grupo singular. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khair. Por hoje é tudo, terminamos por aqui com expectativas, inshallah, de voltar para o próximo programa assim que Allah subhanahu wa ta'ala permitir. Sheikh, jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.